Gente, olha essa publicação do portal J sobre a revisão da vida toda. O impacto social da revisão da vida toda do INSS. Se você trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994, preste atenção nessa informação. Matéria publicada no portal J, da revista J, traz o seguinte título: O impacto social da revisão da vida toda. Reviravolta no STF é lembrete sombrio de que direitos conquistados podem ser rapidamente revertidos. Esse artigo fora escrito pelos advogados João Badari, Murilo Aite e Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, um advogado famosíssimo na atualidade. Eu quero repercutir essa informação com vocês, proferindo comentários a respeito desse importante tema. Vejam o que diz a publicação. A reviravolta na tese da revisão da vida toda, tema 1102, eu expliquei em um vídeo anterior que um aposentado entrou com uma ação para obrigar o INSS a recalcular o seu benefício previdenciário, começando na primeira instância da Justiça Federal lá de Florianópolis. Depois, esse caso foi parar no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, subiu para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde se formou o tema 999. De lá subiu para o STF, onde se formou o tema 1102. Olha a peregrinação que esse trabalhador teve até que o caso ganhasse essa dimensão e tivesse essa repercussão toda. Daí vocês podem imaginar o quão sofrido é a vida de um trabalhador que se aposenta nesse país. É por isso que existe canal como este aqui para fazermos repercutir esse tipo de caso e dar voz ao trabalhador que já é massacrado nesse país a vida inteira e não tem sossego sequer quando se aposentar. Quando se aposenta, ainda é roubado pelo sistema da Previdência brasileira. É um verdadeiro absurdo. Vamos lá. A reviravolta na tese da revisão da vida toda, tema 1102, é em trâmite ADIs, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Primeiro, a 2110 e 2111. É de forma singela um episódio que marca um significativo retrocesso nos direitos sociais do Brasil. Menosprezar direitos sociais abre precedentes corrosivos, inimagináveis, com o condão de macular toda a estrutura jurídica do país. A Suprema Corte, através das ações diretas de inconstitucionalidade, ADI 2110 e ADI 2111, julgou ou rejulgou, como queira, novamente o mérito do tema 1102. Traduzindo em miúdos, diz a publicação: aquilo que antes era uma vitória importante para os aposentados se esvaiu em um estalar de dedos, retirando-lhes a possibilidade de recalcular os seus benefícios com base em todas as contribuições feitas ao longo da sua vida laboral, ao longo da sua vida como trabalhador. O tema 1102, revisão da vida toda, amparado até pelo tema 334, outro julgamento importante do Supremo Tribunal Federal, havia sido uma conquista histórica para os aposentados, porque permitia aos aposentados a utilização das contribuições anteriores, antes de julho de 1994, no cálculo de seus benefícios apenas se o resultado fosse mais vantajoso do que a aplicação da regra definitiva,
Afinal, a finalidade das regras de transição é amenizar o impacto de uma nova regra, ou seja, não se admite prejudicar integralmente os segurados, tal como ocorreu com uma pequena parcela. Veja, a tese admitiria um pequeno reparo pela incongruência estatal, pelo erro cometido pelo INSS. Há um conjunto impressionante de razões jurídicas consistentes que sustentam a constitucionalidade das regras discutidas. E não é à toa, diz o artigo, em plenário virtual já se firmou maioria pela constitucionalidade de tais regras, sem qualquer exceção. Estamos tratando aqui de uma regra permanente e uma regra de transição em que votos divergentes pretendem, em hermenêutica inédita, isso nunca aconteceu para prejudicar os aposentados, revoga os efeitos dessas decisões que beneficiariam os aposentados. Decisões proferidas pela própria corte. Essa heterodoxia, que significa basicamente uma oposição aos padrões normais de decisões praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, causa espanto na comunidade jurídica. Isto porque sempre houve um vício por parte dos tribunais, em especiais STJ e STF, em defender os direitos sociais e as classes mais vulneráveis. Por que agora o Supremo Tribunal Federal anula por tabela uma decisão que beneficiaria exatamente essa classe mais vulnerável, que são os aposentados e pensionistas? Continuo. Incontáveis julgados poderiam ser citados apenas para reforçarmos a ideia de que o direito ao melhor benefício é corolário do direito adquirido. As próprias normas e regras do INSS garantem que o segurado tem direito ao melhor benefício por se tratar exatamente de direito adquirido. Ao tornar obrigatória a aplicação de uma regra de transição menos vantajosa a uma pequena parcela de segurados, estaria a mais elevada corte violando os seus inúmeros precedentes, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao fazer isso, estaria violando os seus julgados anteriores. Seria uma chancela, uma confirmação estatal de que o segurado vai contribuir e não vai receber o que lhe é justo ao final da vida. E, inclusive, está em uma questão intrigante. Por qual razão o plenário faria isso com os aposentados? Por que o Supremo Tribunal Federal está prejudicando os aposentados? Indo contra suas próprias decisões anteriores, contra a segurança jurídica e contra a dignidade da pessoa humana. Qual o sentido de atentar contra um direito conferido pelo Legislativo, assegurado pelo próprio STJ, tema 999, e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tema 1102. Não conseguimos entender também por que o Supremo Tribunal Federal está se posicionando dessa maneira. É uma matéria um pouco longa, vou deixar o link para quem quiser ler na íntegra tudo isso que está no portal J. Repetindo mais uma vez, quem escreveu os artigos: João Badari, Murilo White e Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que publicaram esse artigo no portal J com informações relevantes, inclusive a respeito de valores e contradições jurídicas do próprio Supremo Tribunal Federal,
assim como eu tenho repercutido aqui quase que diariamente. E você? O que achou de tudo isso? Repercuta nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. Compartilha o vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para que o maior número de pessoas possíveis fiquem sabendo dessa contradição jurídica, dessa insegurança jurídica, dessa maldade que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o seu próprio posicionamento, está fazendo com os trabalhadores do Brasil.